Essa mensagem, irmãos, são as 5 ações do Mestre, a missão de Jesus. Nós já fomos falado aqui, né, sobre a missão de Jesus. O pregar, o ide e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho tem que ser pregado, irmãos, não é só para uma pessoa, é para todos. Todos. A Bíblia fala que é para todas as nações. A Bíblia fala que é para todos os povos, todas as línguas falem de Deus. Nós falamos na escola sabatina sobre testemunhar de Cristo. O que Cristo tem feito na sua vida, você vai ter que contar para alguém que ainda não conhece. Né? Vai ter que contar, olha, Cristo fez isso, isso, isso. Cristo fez assim, 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 assim. Ele me transformou, Ele me restaurou, me devolveu a vida. Olha, Ele me devolveu o meu filho que estava afastado. Então, a missão nossa. Eu mandei um card para Wesley, que eu coloquei lá o endereço, tudo direitinho, eu coloquei lá. O chamado é para você. O chamado não foi só para mim, que eu estou aqui em cima no púlpito, vou ler algumas coisas, falar algumas coisas. O chamado não só foi para mim, não. Foi para todos nós que estamos aqui. Da criança que entende até o jovem há mais de 100 anos. É que para mim 100 anos é jovem ainda, não é? Né? Então a mensagem do Evangelho é para todos. Alguém nos visita aqui hoje, que nunca entrou aqui na igreja? Vocês? Então a mensagem também é para vocês. A mensagem do Evangelho é para todos. Todos. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Primeiro vamos orar, vamos pedir a Deus, Papai do céu, para que nos ilumine, para que nos dê sabedoria, discernimento, que abra o nosso coração para a gente entender o que Ele quer dizer e o propósito que Ele tem para nós nesta manhã. Amém? Vamos fechar os nossos olhos novamente. Pai amado, aqui já foi falado, Senhor, do Teu poder, da Tua misericórdia, da Tua graça. O irmão Wesley já orou, mas eu te peço mais uma vez, Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós, porque nós somos falhos, nós somos incompletos, imperfeitos, mas nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo fale através de mim, uma pessoa, um servo humilde aqui diante de Ti, ó Deus. Use-me, capacite, dá-me discernimento. E cada coraçãozinho que está aqui, cada ouvido que seja aberto para ouvir a Tua palavra, Senhor. Por favor, Deus, toma nossas vidas em Tuas mãos. Faça conforme o Teu querer, a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir lá nossas Bíblias, todos. Eu vou esperar, tá? Capítulo 9 de Mateus, a partir do versículo 35. É uma palavra conhecida bastante. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos, que somos nós, hein? É o chamado. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Quando eu falei que todos nós somos convocados, fomos chamados por Deus, está aqui a prova. Ele diz, rogai. Vamos pedir a Deus para que envie trabalhadores, envie, na seara, porque ela é muito grande. O campo está aí, O campo está aí. E os trabalhadores são quem? Somos nós. Então, o chamado é para quem? É para mim? Para quem é? Para todos nós. O chamado é para todos nós. O chamado é para você que entrou aqui hoje. O chamado é para você, para você, para você, para todos nós.
Chamado não é só para mim não, que eu estou aqui em cima, não, bonitinho, de gravatinha azul, o Wesley tá ali, todo bonito de gravata também. Não é só para nós não, é para todos nós. E Jesus percorria, é o primeiro ponto. O que Jesus fazia? Ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Irmãos, esse versículo é um resumo poderoso do ministério de Jesus. Acontece que antes dele convocar e comissionar verdadeiramente os discípulos, primeiro ele fez o quê? Primeiro ele percorreu. Está escrito aí. Jesus viu o quê? Ele passava entre o quê? As cidades, né? Ele ia entre as cidades, observava, ficava por ali olhando. Depois ele ensinava. Depois ele ensinava. Depois ele fazia o quê? Ele pregava o evangelho. E ele, a partir do momento que ele pregava ali, aparecia alguém com uma necessidade, né? Um desejo de ser curado, uma moléstia, e ele ia lá, curava. Então tudo isso Jesus fez. Para quê? Para que nós pudéssemos, os discípulos pudessem aprender a forma, a missão, como teria que ser feito. Não é de qualquer jeito. A palavra de Deus, o evangelho de Deus não pode ser feito de qualquer jeito. A palavra de Deus, ela tem que ter o quê? Uma ordem. Não é? Por isso que o Senhor, ele fez dessa forma para mostrar aos discípulos de que maneira deveria ser feito a missão. Como o irmão falou aqui, porque primeiro a gente logo tem igreja que é só que batizou ali e deixa o irmão lá à vontade. Se quiser aprender, vai na Bíblia e aprende. Mas nós temos que seguir a ordem do mestre. Não é assim? Mateus não fala apenas que ele fez, mas o coração de Deus, o coração do Senhor Jesus. Um coração que se move, que ensina, prega e cura. Assim como Jesus, nós fomos chamados a olhar ao nosso redor e perceber as multidões. Perceber os outros que estão lá fora. Como nós falamos na escola sabatina aqui, perceber os outros que estão lá fora e com amor convidar. Não é? Convidar para fazer parte desse rebanho. Convidar para fazer parte desse povo que se chama povo de Deus. Hoje o Senhor nos convida a olhar para as ações de Jesus e devemos seguir seus exemplos. Cada palavra desse versículo que nós lemos carrega um chamado, uma missão e uma inspiração para nós. A igreja viva de Cristo Jesus. A primeira palavra que nós lemos aí, qual a primeira palavra que nós lemos aí, que o Senhor ele fazia? Percorria. Jesus ficava parado dentro de casa? Ele ficava no confortinho dele lá, só fazendo cadeira, fazendo balanço, fazendo os móveis, tá? Porque ele fazia também. Ele ajudava o pai. Mas ele fazia o quê? Ele percorria, ele não ficava só entre as quatro paredes dentro da igreja. Ele percorria, porque ele sabia que alguém tinha necessidade. Alguém precisava dele. Ele conhece tudo, né? E aí precisamos aplicar isso para nossos dias de hoje. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Jesus não esperava que as pessoas viessem até ele. Ele ia até as pessoas. Normalmente a gente faz o quê? Espera que a pessoa, né, venha. Estou precisando de estudo bíblico, estou precisando daquilo.
Não, nós precisamos ir até o encontro dessas pessoas que estão carecendo. E muitas estão carecendo espiritualmente. Muitas estão precisando e carecendo e carente espiritualmente. Ele percorria os caminhos poeirentos, atravessava as aldeias esquecidas e entrava onde ninguém queria entrar. Isso não acontece? A gente vai entregar, eu costumo dizer que a gente vai entregar um panfleto, às vezes a pessoa fica temerosa, o síndrome do bracinho, né? Entrego ou não entrego? Entrego ou não entrego? Fica, né, com medo de entregar um panfleto, da pessoa rasgar, ou da pessoa jogar, embolar ali, ó. Às vezes a gente tem esse medo, né? De entregar um livro, quando a gente faz um impacto na rua, move aí todo o bairro aí, faz um impacto. Eu já vi, irmãos, pessoas juntar 10 livros, bota debaixo do braço, não participa do impacto, vai para casa, e os livros ficam lá em cima de uma estante. Por quê? Porque fica com receio de entregar e falar a palavra de Deus. Mesmo que só entregue o panfleto, ó, panfleto aqui, ó. Jesus te ama, meu irmão. Leia esse panfleto, Jesus te ama. Aquilo ali vai impactar, aquele panfleto vai impactar, um livro vai impactar. Então Jesus fazia isso, ele percorria os caminhos, lugares que ninguém queria ir, e Jesus ia. Jesus não esperava elas virem. Jesus ia até o encontro. Isso nos ensina algo profundo. Hoje, a gente sair da zona de conforto. E aonde o povo está? Nos hospitais, nas ruas, vizinhos, até mesmo no trabalho. Colega de trabalho, vizinho trabalha com você do lado. Ele não sabe que você é cristão, não sabe que você é um adventista, não sabe que você conhece a palavra de Deus. Ele está ali desejoso de saber alguma coisa, mas você chega até com a blusa, né? Você chega até com a camisa, Caleb, primeiro Deus, mas você não fala de Jesus para ele. Você tem que ir até ele, porque de repente uma palavra de ânimo, um consolo, nós falamos sobre o consolo aqui de manhã, um consolo que ele precisa ouvir, uma mensagem que ele precisa ouvir, mas você fica titubeando, você fica com medo, você fica até com vergonha de falar isso, né? Não espera que todos venham à igreja. A igreja deve ir até elas. Quem foi convidado aqui? Vocês três, né? A igreja foi até vocês para convidar, não foi? Esse é o dever. Esse que é a tarefa. Esse que é a missão de convidar para vir. Né? O amor verdadeiro não fica parado. O amor verdadeiro vai em busca daqueles que precisam. Na palavra de Deus, em Marcos 16:15, é bastante conhecida. Ide por todo mundo, a toda. Essa é a citação de Jesus, nos convocando para não ficarmos inertes, para não ficarmos parados. Às vezes nós temos várias Bíblias dentro de casa e está fechada. Nem no Salmo 91 está mais aberto. Nem no Salmo 91, como é de costume de muitos, né? Está lá com o Salmo 91 aberto. Nem está aberto mais. O Salmo está tão empoeirado que fechou a Bíblia, que não está nem lendo mais o Salmo 91. Este versículo estabelece, irmãos, a grande comissão. E ele está aqui hoje. Jesus está te chamando. E Jesus está te convocando. Um mandato missionário universal para levar a mensagem, a salvação a todas as pessoas. Isso faz parte do contexto da ressurreição e ascensão de Cristo Jesus. A igreja, amados, é uma igreja que anda, não é uma igreja que fica parada. Não é igreja de muros apenas. Não é igreja de muros. É uma igreja que caminha. Amém? É uma igreja que caminha, que anda e percorre. A igreja de Cristo, ela é uma igreja de quê? De propósito. A igreja de Cristo é uma igreja de propósito. Qual é o propósito de Jesus? Qual é o propósito de Deus para a igreja?
Como é que é, Thalita? Guiar no serviço? Como é que é, desbravador? Salvar e guiar no serviço. Esse é o propósito da igreja. Né? Alguns dizem assim, até chavão, né? Saquear o inferno e povoar o céu. Muitos falam isso. Não é isso? Então nós temos que fazer isso. A igreja de Cristo é que vai ao encontro das almas, das pessoas que estão necessitando. O segundo ensino aqui da missão de Jesus, quem acompanhou a leitura, qual é o segundo? Quem lembra? Isso, parabéns. E percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando. Jesus, imediatamente, ele não pregou, e não chegou e foi pregando. Como nós lemos na escola sabatina, não foi Paulo. Não é com imposição. Jesus, primeiro, ele percorreu, primeiro, ele visitou, viu a necessidade do povo, e depois ele foi fazer o quê? Ensinar. Ensinar a forma do que deveria ser feito. Da forma de que deveria ser feito. A formação espiritual. Formação espiritual. Nós vimos aqui no Provai Verde que o rapaz ele foi o quê? Para um estudo de teologia. Buscar conhecer mais. Não sei nem se ele virou pastor, né? A história não conta. Mas ele foi buscar conhecimento. Conhecer mais. Né? Então, para conhecer mais, é preciso uma formação espiritual. Formação espiritual. E Jesus nos mostra como teria que ser feito. Ensinando na sinagoga deles, né? Que era um lugar de costume, na sinagoga dos judeus. Como ele era judeu, então Jesus estava lá. O ensino bíblico sólido. O ensino bíblico sólido. Muitos aqui ainda faz estudo bíblico, não tem? Tem alguns grupos aqui que faz estudo bíblico, que dá estudo bíblico. Tem, não tem? São quantos estudo bíblico que tem aqui? Quantas pessoas dão estudo bíblico? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Tem PG aqui também, não tem? É uma forma excelente de dar estudo bíblico também. Porque é através do PG que nós aprendemos também. Né? É através do PG que a dificuldade do irmão que tem, que não conhece, aprender também. E nós aprendemos também com a dificuldade dos outros. Não é isso? Então, ensinando. Ensinando. Porque o ensino, ele forma o entendimento. O ensino, ele forma o entendimento. A escola sabatina, ela tem que ser forte. Né? A escola sabatina, ela tem que ser forte. Infelizmente, hoje tinha um pouco número aqui, mas graças a Deus os irmãos vieram para a escola sabatina. O estudo sistemático da Bíblia. O que é o estudo sistemático da Bíblia? O irmão está dando aqui um estudo aqui sobre santidade. Santuário. Quem puder vir, é aqui na igreja, né, meu irmão? Quem puder vir, venha. Porque isso também é um estudo sistemático da palavra de Deus. Quer falar sobre o santuário, de repente ele pode falar sobre santidade, né? Então, o estudo sistemático da palavra de Deus. E Jesus fazia tudo isso. Ele dava esse ensino para poder ensinar como deveria ser a missão. Discipulado. O discipulado tem que ser o quê? Intencional. Com a intenção. E qual a intenção do discipulado? Fazer discípulos. E depois? Então, o discipulado tem que ser intencional. Porque não é só dar o discipulado e largar o irmão para lá. Não, tem a intenção. Salvar esse irmão para o serviço do Senhor. O ensino prepara o coração para a semente da palavra de Deus. O ensino, ele vai preparar o seu coração para você receber a mensagem de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele percorria todas as cidades, ele ensinava acerca do reino de Deus que estava previsto. Ele ensinava para que o povo abrisse o coração para receber a mensagem de Deus.
Ele não apenas emocionava as pessoas. Ele não emocionava as pessoas. Ele as instruía. É assim, assim, assim que tem que ser feito. Então, desta forma, os discípulos estavam ali, estavam entendendo mais ou menos o que seria a missão, que seria o ide, o pregai, o evangelizar, o ensinar. Quem ama, ensina. Quem ensina, liberta. E quem liberta, transforma. Então, todos esses passos que eu falei aqui, traz uma mudança, uma restauração, uma transformação na vida da pessoa. Deus, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita quem ele chama e quem ele escolhe. Então Deus vai capacitar vocês, porque Deus, a partir de hoje, está chamando vocês para pregar o Evangelho. Amém? E todos nós também. Isso é dever nosso. A terceira palavra que nós lemos aí, que Jesus pregava. Então Jesus percorria, Jesus ensinava e depois Jesus começou a pregar. Entendeu aí como é que é o negócio? Primeiro ele sabia ali a dificuldade do povo, via ali a necessidade do povo, depois ele começou a ensinar, e isso os discípulos ao lado dele. Ele não tinha nem mandado os discípulos ainda saírem, porque ele mandou os discípulos saírem de 2 em 2. Esse momento ele não tinha nem mandado ainda. Então Jesus, ele pregava o evangelho do reino. Agora Jesus prega. Ele não prega qualquer mensagem. Ele prega o evangelho do reino. Pregação é proclamação, é anúncio e chamado à decisão. Essa é a pregação do evangelho. Pregar a volta de Cristo é alertar sobre o juízo e convidar ao arrependimento. É o nosso dever de falar às pessoas, pregar o evangelho e levar as pessoas ao arrependimento. Porque, como nós lemos aqui, ensinar é o ensino para preparar o coração. E o coração tem que estar preparado para o arrependimento. A palavra medo, ele não pregava. A palavra de condenação, Jesus também não pregava. Jesus pregava palavra de salvação. Enquanto o ensino forma a mente, a pregação toca o coração. A pregação é a voz de Deus, ecoando nos vales da alma. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 14. Quem puder abrir, por favor. Romanos 10. Olha, vamos ouvir essa mensagem aqui agora. Romanos 10, 14. Vamos ver o que fala aqui. Vamos lá, eu vou deixar 1 minuto aí para procurar e achar. Acharam? Vamos lá. Está escrito assim, ó. Algumas Bíblias, a tradução, a versão é parecida, mas outras só muda alguns significados, algumas palavras. Como, porém, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele quem nada ouviram? E como ouvirão que não há quem pregue? E como pregarão e se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Olha que coisa interessante. Como é que eu vou ouvir a palavra de Deus se ninguém falar para mim? Como é que eu ouvi a mensagem do Evangelho se ninguém fala para mim?
Como é que eu vou entender o que está escrito aqui se ninguém me explica? Quem lembra aí da história do eunuco? Todos lembram? O que aconteceu? Estava Filipe lá sentado, o eunuco lá na carruagem, passando lá. O eunuco é o general, o príncipe lá de Candência, ele era general. O eunuco estava lá sentado, lendo a palavra de Deus. Não era a nossa Bíblia assim não, mas ele estava lendo a Torá. Lá o livro de Isaías. Olha só, lendo o livro do profeta. E ele estava lendo. Aí o Espírito de Deus convidou Filipe para estar ali junto com ele. Vai lá, porque tem alguém precisando de você, Filipe. Vai lá. E Filipe foi até lá. E ele lá lendo. Aí Filipe perguntou: você está entendendo o que você está lendo aí? Ele falou: eu estou lendo, mas não estou entendendo nada. Não tem ninguém que me ensine. Você está vendo a importância? A importância de ensinar, a importância. Oh, glória! Cheguei a arrepiar. Que bom. Que bom. Está vendo que bom isso? Olha aí. Esse é o exemplo do eunuco que pediu para ser ensinado, porque ele não estava entendendo nada. Faltava o que nele? Faltava o que? O Espírito Santo de Deus. Não é? Quando a gente vai ler a palavra de Deus, irmãos, é necessário que a gente peça primeiro o Espírito Santo de Deus para que ele possa dar discernimento, para que ele possa entender, para que ele possa compreender o propósito que tem a leitura. O eunuco estava ali, estava lendo, também, mas ele não estava entendendo nada. Para ele era só palavras, mas não estava entendendo nada. Então, como é importante o ensino da palavra de Deus. Olha para você ver, a criança. Tem quantos anos essa criança? 8 anos. Já entende e compreende a necessidade da palavra de Deus na vida dela. E dos familiares também, porque através dela vai chegando. Não é? É tipo assim. E aí lá em Romanos que nós lemos, como ouvirão se não há quem pregue? Está faltando o quê? Ceifeiros, né? Está faltando ceifeiros. Está faltando ceifeiros. Não é? Está faltando ceifeiros. Esse texto que nós lemos, ele enfatiza a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho e levar a mensagem a todas as criaturas. Pregue, irmãos. Pregue. Mesmo que a voz falhe. Moisés chegou para Deus e falou: não dá para me pregar não, porque eu sou gago, eu sou pesado de língua. Né? Mesmo que a voz fale, mesmo que você fique tremendo aqui em cima do púlpito, a primeira vez eu tremi. A primeira vez foi difícil para mim, porque eu não sabia nem por onde começar. Eu vou contar isso aqui rapidinho. Eu era de outra denominação, e o pastor falou: Raiman, como é costume nosso, abrir 6 horas da manhã para o culto de oração, eu não vou poder vir. Você vai fazer, você vai pregar. Como, pastor? Você. Estou te otorgando, eu estou colocando você aqui no meu lugar para você pregar. Eu falei: meu Deus, e agora? Eu era funcionário da igreja. Abria, fechava, limpava, fazia tudo. É você. Eu falei: não. O senhor está sendo a voz de Deus? Não. Eu vim vendo. Abri, estava fazendo o culto. Quando eu estava no final, quem chega? O pastor. Sentou lá no fundo e ficou até o final. Quando eu terminei a mensagem, eu estava tremendo. Porque fica tremendo, fica não, Wesley? Não treme não, gente? Treme. Porque a responsabilidade aqui é muito grande mesmo. A responsabilidade de passar a mensagem é muito grande, mas é grande mesmo. E aí eu tremia.
Aí quando eu terminei, orei. Aí quando eu estava saindo na porta, assim, para despedir de todo mundo, ele bateu no meu ombro. Eu sabia que eu ia dar conta. Essa mensagem foi para mim. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Falei quase nada, não falei nada. E a mensagem foi para o pastor. Um pastor da igreja. Então, irmãos, é necessário que a gente pregue. Aqui lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 2 a 5, fala assim, ó, pregue em tempo, sendo oportuno ou não. Pregue. Mesmo que ninguém aplauda. Ninguém aplaude você. Porque a gente não é merecedor de aplauso. Porque toda honra e toda glória é para Deus. Pregue, porque há poder na palavra de Deus. Não é você que vai fazer a diferença. É o Espírito Santo que vai conduzir toda a mensagem. Pregue em tempo, fora de tempo. A pregação abre os céus e liberta cativo e restaura vidas. Amém? Antes de Jesus percorrer, ele ensinou, ele pregou. E depois que ele fez tudo isso para ensinar os discípulos a missão que deveria ser feita, aí Jesus começou a curar algumas pessoas. Não foram todas as pessoas que estavam ali que Jesus curou. Algumas foram curadas, outras não. Está aqui escrito: e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Não há limite para o poder de Deus. Não há limite. Hoje, a cura significa orar. O Wesley, eu estava falando com o Wesley ali que eu nunca, um grupo, né? Nós estamos num grupo de oração. Gente, é tanto pedido de oração por enfermidade. É muito grande. Não é, Wesley? É muito grande. Eu estava até comentando aí que já está em outro grupo. O Wesley é um homem de oração, viu, gente? Pode pedir oração para ele ali, que ele vai orar por você 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Oração. Não é? E é através da oração que a pessoa ela é curada. Mas não é porque eu orei que ela vai ser curada. É pela fé que a pessoa tem. Nós temos casos na Bíblia que a pessoa era curada, não é porque Jesus curou, é pela fé que a pessoa tem. A mulher do fluxo de sangue saiu correndo atrás de Jesus, pegou nas vestes de Jesus. E Jesus disse o que para ela? Vá, a tua fé te curou. Jesus por acaso falou, vai, eu te curei? Você pode olhar na Bíblia, não tem. Vai porque eu te curei. Tem, Wesley? Não existe. O homem que estava ali no caminho e disse, Davi, Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele voltou, era um cego que precisava ver novamente. Ele passou o quê? Fez o lodo, apenas nos olhos dele passou. Não é? Ele foi curado. O coxo, que os 4 amigos desceram ali, foi a fé de quem? Os 4 amigos que levaram ele. Jesus apenas falou, levante, ande. Jesus não falou, eu te curei, levante, vai. É a fé, é a tua fé que cura. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus não apenas falava, Jesus ele agia. Ele tocava, ele restaurava, curava. Orar por coisas, por causas emocionais, por causas de família, nós temos que pagar esse preço. Nós temos que orar também. Há muitas famílias, irmãos, que estão aí, ó, destroçando, se acabando, porque a harmonia, a paz, a união está se esvaindo. E é preciso orar pelas famílias.
principalmente pela família da igreja, pelos líderes da igreja é necessário orar, porque vai haver cura espiritual. Não há limite para o seu poder. Isaías 53:4, não precisa abrir. Certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. Aonde? Lá no Calvário. Mas nós precisamos orar. Precisamos continuar orando. E hoje Ele ainda cura. Quando Cristo entra na vida de uma pessoa, a dor sai. Quando Cristo fala, o medo vai embora. Quando Cristo toca, a vida volta. A presença de Cristo cura para a alma e bálsamo para o coração. Jesus então ele percorria, Jesus então ele ensinava, pregava, curava, e o quinto, ele andava em meio ao povo. Às vezes a gente tem vergonha de sair, né? Como eu falei no início. Essa expressão, amados, revela o coração de Jesus. Ele se compadecia da fraqueza, compadecia das moléstias, compadecia da situação. Ele se compadece. E nós também, por amor a Deus, por amor a Jesus, nós também temos que compadecer das pessoas que precisam e que necessitam da nossa ajuda. Até mesmo, tem até a campanha, né, irmão? Colocou aqui, a campanha de alimento. Quantas pessoas, a ADA, né? ASA. Quantas pessoas estão passando necessidade de alimento. Não só de alimento, mas um alimento espiritual. Então é preciso atender para isso. Ele caminhava no meio da multidão, tocava os intocáveis. Quem eram os intocáveis? Isso, a mulher do fluxo de sangue, leprosos, os cegos também que andavam no caminho, porque eram rejeitados, os endemoniados, eles eram os intocáveis, eram rejeitados, eram colocados à margem da sociedade. Mas Jesus fez o quê? Abraçava. Jesus veio, abraçou os rejeitados. Jesus ele não se isolava, ele se envolvia. É por isso que nós temos que envolver aqueles que precisam, aqueles que estão debilitados, aqueles que precisam de ajuda e de amor. Jesus não observava de longe, ele se aproximava com amor. Nós devemos também nos aproximar dessas pessoas que estão carentes de afeto, carentes de amor, carentes espiritual. Tudo isso nós precisamos. Mateus 5,14. Vamos ler lá? Já está terminando, viu? Mateus 5,14. Como o irmão falou do tempo aqui, o tempo está passando rápido, né, meu irmão? A volta de Jesus está breve. Não é? Mateus 5,14. Quem pode ler para mim aí? Amém. Nós somos o que, amados? A luz do mundo. Nós temos que clarear nas trevas. Nós temos que ser as luzes para essa treva. Somos luz e precisamos estar no meio das pessoas, levando a presença de Jesus onde fomos chamados para ir. A mensagem ensina que os seguidores de Cristo devem influenciar o mundo e não o mundo ser influenciado e nos influenciar, na verdade. Demonstrando boas obras e o amor de Deus, sem se esconder, mas brilhar em destaque, em que os outros glorifiquem ao Pai. Para concluir, meu amado, essas 5 palavras: percorria, ensinar, pregar,
curar e estar entre o povo. Mostra o modelo do ministério de Cristo para nós. Percorrer novos caminhos, ensinar com sabedoria, pregar com ousadia, curar com compaixão e estar entre o povo com amor. O mundo precisa ver Jesus em você. O mundo precisa ver Jesus em nós. Enquanto ele percorria, as pessoas eram transformadas. Enquanto ele pregava, os corações eram curados. Enquanto ele estava entre o povo, o reino de Deus era manifestado. Deixe o Espírito te usar em todas as esferas. Levante, caminhe, pregue, cure e viva entre o povo. E por onde você percorrer, vidas serão restauradas e o nome de Jesus será glorificado. Amém? Que Deus possa estar sendo glorificado neste mundo. E que o coração de vocês, eu acredito, recebeu esta mensagem. E a partir de agora, nós vamos percorrer, nós vamos ensinar, nós vamos pregar, nós vamos orar para que haja curas e milagres, e vamos também estar entre o povo para ver a necessidade de cada um. Que Deus abençoe a todos. Amém? O Senhor seja louvado. Sou mensageiro do Rei, Senhor. Sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor falou através da Tua palavra, que há um propósito, Senhor, na vida de cada um de nós. Ser mensageiro da mensagem do Evangelho, Senhor. Que o Senhor possa nos preparar para que nós possamos ensinar, para que nós possamos pregar o Teu Evangelho, para que nós possamos orar, para que as pessoas sejam curadas, libertas, transformadas e restauradas, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir a Tua mensagem. Obrigado, Senhor. Leve-nos em paz, debaixo da Tua proteção, Senhor. Que Teu Espírito Santo e os Teus anjos possam nos acompanhar até os nossos lares, Senhor. Fique conosco, Senhor, e faça conforme o Teu querer, a Tua vontade, na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.